Hoje, eu e o Pateta Noel estamos aqui para falar sobre um grande clássico da literatura. E eu preparei esse cenáriozinho aqui um pouquinho mais especial, porque eu vou falar para vocês de um conto de Natal. Mas não qualquer conto de Natal, eu vou falar para vocês do conto de Natal, aquele do Charles Dickens. Vamos lá? Salve galera, eu sou o Dan Falter e eu tenho uma confissão a fazer para vocês. Eu não sou lá muito fã de Natal, não. O quê? Bom, gente, é verdade, eu nunca fui muito fã dessa data e até por isso que eu resolvi fazer essa leitura nesse momento. Eu sempre ouvi falar que o conto de Natal do Charles Dickens é uma história de um senhor que não gostava muito do Natal, e que após uma série de acontecimentos ele passa a gostar. Qual não foi a minha surpresa ao acabar descobrindo que o conto de Natal não é exatamente sobre gostar ou não de Natal. Na verdade, a minha sensação, a minha impressão depois de fazer essa leitura é que ele é um conto sobre avareza e caridade e que, por acaso, se passa no Natal. E por que se passar nessa época? Porque essa é justamente a época onde as pessoas fazem mais caridade, onde elas trocam presentes, então seria a hora perfeita para falar sobre esse assunto. Mas antes de prosseguir, está na hora de falar para vocês que vocês não sejam avarentos nessa época. Por quê? Porque eu vou pedir um presente. E que presente que eu quero? Eu vou pedir um presente facinho. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Você consegue me dar esse presente? Então é só você clicar no botãozinho que está aparecendo mais ou menos ali embaixo da minha árvore de Natal. E em troca, eu também vou dar um presente para vocês. Na verdade, eu vou dar um presente toda semana para vocês. É uma troca justa, né? Você se inscreve nesse canal e toda semana você ganha de presente um vídeo muito legal falando sobre literatura. Lançado em 1843, um conto de Natal foi escrito por Charles Dickens em menos de um mês. E por que ele foi escrito assim tão rápido? Porque o autor estava endividado e precisava ali de um trabalho para conseguir pagar algumas dívidas. Então a gente já pode ver que autor endividado não é novidade, isso acontece há quase 200 anos, pelo menos. E a gente vê que aqui ele vai contar a história de um milionário avarento. Então a gente tem autor endividado falando sobre milionário avarento. Será que rolou aí uma dor de cotovelo? Não, gente, estou brincando, não dá para saber. Mas a verdade é que esse conto vai contar a história do Ebenezer Scrooge, que é um homem de negócios, um homem já de certa idade, e que ele está nesse momento meio sozinho na vida. Ele perdeu o sócio da empresa, então ele tem ali apenas um empregado e ele também não formou família, então ele não é casado, o único parente próximo que ele tem é um sobrinho. E é aí que a gente começa a nossa história, quando esse sobrinho vai falar com o tio e encontra ali o tio no Natal, lembrando que a gente está falando de Inglaterra e é uma época bastante fria. Então esse sobrinho chega e vê o Ebenezer trabalhando, e trabalhando num frio desgraçado. E o coitado do empregado dele tá ali enrolado num cachecol tremendo, porque o cara tá miguelando carvão pro aquecimento. Então você vê, um cara milionário que não consegue gastar dinheiro nem mesmo para fazer o aquecimento ali do local de trabalho. E esse sobrinho acaba convidando o tio. Ô tio, vamos lá em casa, vamos passar o Natal com a gente. E ele fala, Natal? Isso daí é besteira, eu não vou passar Natal, eu vou ficar sozinho, eu não sei por que vocês comemoram isso daí. Bom, o sobrinho se resigna, vira as costas e vai embora. Bom, gente, e a partir daqui, eu vou começar a falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa obra. Então, eu vou entrar, é claro, nos spoilers. Dan, mas é uma obra de 150 anos, mais do que isso. Então não é spoiler? Bom, para algumas pessoas é. Então, se você não quer ouvir essa história com um pouquinho mais de detalhes, então essa é a hora de você pausar esse vídeo, ler o conto e voltar depois. Caso contrário, fica aqui com a gente. Bom, então o Scrooge resolve passar o Natal sozinho. Ele volta para casa, um local triste, escuro, e durante a noite ele acaba recebendo a visita de 4 espíritos. Sendo que o primeiro deles é o seu ex-sócio. Ele vai lá para o Scrooge e fala, olha Scrooge, coisa não está muito boa para o teu lado
Então você vai receber a visita de outros 3 espíritos e eles vão explicar aí mais ou menos por que a situação está tão complicada. E a princípio é claro que o Scrooge não acredita, ele acha que está alucinando, que não tem nada a ver, mas conforme esses espíritos vão surgindo e vão mostrando certas coisas para ele, ele acaba não só acreditando, como seguindo ali, de certa forma, as instruções que ele recebe. E falando sobre o primeiro espírito, ele é o espírito dos natais passados. E esse daí talvez tenha sido a parte do conto que eu gostei mais, porque ela vai mostrar pra gente os acontecimentos que fizeram com que o Scrooge ficasse do jeito que ele é hoje. Porque a gente às vezes vê uma pessoa avarenta, ranzinza, mal-humorada, especialmente com pessoas um pouco mais velhas, que já foram mais ali maltratadas pela vida, e a gente tende a enxergar essas pessoas como pessoas ruins. Ah, não, poxa, fulano tem má índole, vamos xingar ele no Twitter. Hoje em dia também as pessoas adoram condenar as outras por causa de uma pequena coisa, um pequeno erro que elas fizeram, em vez de ficar olhando para os próprios erros. Mas isso mostra pra gente, pelo menos esse espírito mostra pra gente, a vida passada do Ebenezer. E a gente vai vendo como ele ficou do jeito que ele ficou. É uma ótima reflexão, mostra pra gente que antes da gente julgar como uma pessoa está hoje, a gente precisaria saber pelo que ela passou, por que ela está desse jeito. Não explica, porque nem todo mundo que passou por experiências ruins se torna uma pessoa ranzinza e avarenta, mas explica. O segundo fantasma é o fantasma do Natal presente. E esse daí vai mostrar para o Scrooge aquilo que ele está perdendo, aquilo que ele está deixando de aproveitar por não estar curtindo o Natal, por estar sozinho ali, perdido naquela casa, sendo que ele é um cara rico e ele poderia estar usufruindo desse dinheiro, não apenas para ele mesmo, mas também para ajudar os outros. E aqui começa aquilo que eu falei para vocês, de que a crítica principal não é o fato de ele não gostar do Natal, é o fato de ele não ser um cara caridoso, dele ser um cara que se preocupa demais com o dinheiro e pouco com as pessoas. Nessa parte a gente vai ver os natais do sobrinho dele e do empregado dele. Então a gente vai acabar vendo que muitas pessoas, mesmo sem condições financeiras, acabam conseguindo ter uma comemoração interessante. Mas que essa comemoração poderia ser um pouquinho melhor se a parte financeira também estivesse ok. E que o Ebenezer é o cara que poderia ajudar nisso. O terceiro e último fantasma que visita o Scrooge é o fantasma dos natais futuros. E esse fantasma é aquele que vai trazer pra gente a moral da história toda. A moral cristã que envolve esse conto. E quando eu digo cristã, eu vou dizer para vocês principalmente pelos conceitos de caridade, que é uma das coisas que essa religião, que essa crença passa pra gente, e claro, a celebração do Natal. Afinal, o Natal é uma celebração cristã, por mais que hoje em dia a gente enxergue isso como uma coisa capitalista, como uma grande festa, a origem dessa celebração é uma data religiosa. E o Ebenezer, ao ver que se ele for um cara avarento, se ele não for um bom cristão, ele não vai ter um futuro muito interessante, afinal ele não vai conseguir levar as coisas dele para o túmulo. Pior do que isso, ele não vai ter ninguém nem mesmo para velar por ele quando ele morrer. E as pessoas vão apenas voar nos objetos deles como urubus. É então que ele tem aquela grande virada e resolve não continuar seguindo nesse caminho. Uma das primeiras coisas que ele faz quando terminam as visitas dos espíritos é dar uma passadinha na igreja. Então a gente vê aqui, claro, a moral cristã e a conexão com o Natal muito bem feita, muito bem fechada ali pelo autor. Falando sobre a escrita do conto, é lógico que para os dias de hoje ela vai parecer um pouquinho rebuscada, porque ela foi escrita há 150 anos. Porém, para a época, era uma escrita extremamente popular e extremamente acessível. Acessível, é claro, para as poucas pessoas que sabiam ler e tinham acesso à leitura. Ainda assim, era uma leitura bastante acessível. Porém, durante a minha experiência, eu achei o conto um pouquinho truncado e em algumas horas um pouquinho incompleto. Tinha horas que as coisas aconteciam muito depressa, ele colocava alguns personagens ali para tentar dar uma ambientada muito rápido e já sumia com eles. Claro que isso daqui é um conto, é uma história curta, então não dá tempo de desenvolver todas essas pessoas, ele precisa só mostrar ali o que está acontecendo em volta do Scrooge. Ainda assim, tem horas que você fica um pouco perdido, você percebe que tem coisas que dariam para cortar,
e coisas que deveriam ter sido acrescentadas. Mas se tem uma coisa que não dá para deixar passar quando a gente fala de um conto de Natal, é o quanto essa obra foi responsável por influenciar a nossa cultura pop. Existem aí centenas de adaptações dessa obra. Por isso que eu falei lá no começo, mesmo que você não tenha lido, você já entrou em contato com elas. Eu vou citar aqui duas das minhas favoritas. Uma delas é O Natal do Doctor Who, que foi ao ar primeira vez em 2010 e que é uma encenação muito interessante baseada nesse conto. E a outra delas, essa sim, a minha preferida, é Natal nas Montanhas, aqui com o Pato Donald, nessa edição lindíssima aqui, uma coleção que eu tenho das histórias do Karl Barks. E por que essa edição aqui é tão importante? Porque nessa edição aqui que vai ser a estreia de um personagem que também tem o sobrenome Scrooge. Por mais que no Brasil ele seja Patinhas MacPato, o tio Patinhas, o nome original dele é o mesmo desse personagem. Então é claro que o tio Patinhas, aqui em sua primeira aparição nos quadrinhos, é uma referência mais do que óbvia ao conto de Natal. E nessa história aqui, a gente tem a coisa acontecendo de forma um pouquinho diferente. Tá? O tio Patinhas resolve pregar uma peça no Donald que ele considera um covarde. Então, logo no começo da história, a gente vê que o Donald está com os sobrinhos ali, passando um Natal meio apertado. E o Patinhas oferece para eles uma cabana nas montanhas. Uma cabana luxuosa, recheada de comida e presentes. Mas o que eles não sabem é que o Patinhas espera promover um grande teste e provar que o Donald é um covarde e ele não vai ter acesso a nada disso. Eu vou parar por aqui, não vou contar mais, para que você leia essa história ou pegue a adaptação dela em desenho, que também é muito fiel e é maravilhosa, muito divertida. Bom, gente, é chegando a hora de eu dar uma nota para o conto de Natal do Charles Dickens. E é claro que muitos devem estar pensando que a nota para esse conto deveria ser 5. Afinal, a importância dele para a nossa cultura pop atualmente é muito grande. Porém, eu preciso dar a minha nota baseado não apenas nisso, mas também na minha experiência de leitura. Claro que eu cheguei nesse conto imaginando que eu receberia alguma coisa que me faria, sim, gostar novamente do Natal, iria mudar tudo, mas não, isso não aconteceu comigo. Eu continuo achando o Natal uma data ok, uma data interessante, eu tento não atrapalhar o Natal das outras pessoas, mas não é uma coisa que me deixa extremamente empolgado. Tá? Ao contrário do personagem da história, eu ainda não tive essa grande mudança. E levando em conta a experiência de leitura apenas razoável, eu vou dar uma nota um pouquinho mais baixa, mas ainda levando em conta toda a importância da obra. E a nota que eu vou dar é nota 4. Nota 4 pelo clássico e pela influência. Vale a pena conhecer, se você gosta de literatura, é praticamente uma leitura obrigatória. Bom, gente, eu quero saber, claro, de vocês. Vocês já leram o conto de Natal? Vocês gostaram? Como foi a experiência de vocês? Afinal, pessoas diferentes vão ter experiências diferentes. Então, conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. Conta pra mim também que outras obras vocês conhecem que são diretamente influenciadas por essa. E mais, eu quero uma dica. Eu quero que vocês me digam que outros livros sobre Natal eu deveria ler. Será que ano que vem eu vou chegar aqui, nessa mesma época, com outro livro e dizer esse sim mudou totalmente a minha atitude? Bom, então vou jogar essa responsabilidade para vocês. Coloca aí nos comentários que livro sobre o Natal vocês acham que eu quero ler. E para finalizar, eu quero agradecer de coração a todos vocês que me acompanharam durante o ano. Essa é uma época de gratidão, uma época de caridade, então nada melhor do que nessa hora eu chegar e dizer o meu muito obrigado a todos vocês que colaboram, a todos vocês que me ajudam. E claro, desejar para todos vocês um Feliz Natal. E a gente se vê na semana que vem, último vídeo do ano, onde eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2020. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.